A paz do Senhor Jesus. Chegamos nessa sexta-feira debaixo da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitiu é porque ainda há propósito, né, gente? Enquanto a vida ainda há esperança, tá, gente? Não desista, tá? Enquanto a vida há esperança. Morreu, segue o juízo. Né, gente? Graças a Deus o Senhor Jesus deu graça e hoje nós estamos aqui. Né, gente? A passagem que o Senhor me deu está em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 e depois vamos pular para o 36, né? Até o 43, né? Mas antes disso vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor poderoso dos pais, estamos aqui, Rei da Glória, porque o Senhor se permitiu. Isso o Senhor permitiu porque é a propósito. Pai, esteja comigo, Pai, esteja com esta alma, Senhor. Que só venha a ser falado, Pai, aquilo, Pai, que vem do seu trono, que vem, Pai, dos seus pensamentos. Quebra, Pai, todo mal, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, na vida desta alma, Pai. Eu venho declarar a falência do inferno, Pai, na vida desta alma, Pai. Livra, Senhor, essas almas do tormento eterno. Eu venho te entregar a cada um, Pai, que está aqui, Pai, por fé, e outros, Pai, que só vêm, Pai, só para saber o que é, ou muitos vêm também para zombar, mas eu venho te entregar, Pai, a cada um, Pai, porque eu creio, Pai, que o teu amor, a tua presença, Pai, vai constrangê-los e essas almas vão se render aos seus pés. Pai, muito obrigada por esta vida, Pai. Eu venho, Pai, abençoar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, essas almas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Né, gente? Nessa passagem, né, poucas pessoas comentam na igreja, poucas pessoas falam, né, sobre o joio. Né, gente? Mas vamos ver o que o Senhor Jesus quer falar conosco, quer falar comigo, quer falar com você, através dessas passagens, né? Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderá arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponha no meu depósito. Aí vamos pular para o 36. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo, as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as quem pertence ao inimigo. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça, né? Gente, essa passagem aqui é maravilhosa. Sabe por quê? Porque é uma coisa muito interessante. Na questão que nós, gente, não devemos só ler a Bíblia. Não é você só ler. Nós temos que meditar. Sabe, gente, a Bíblia, uma coisa que eu tava pensando, né? A Bíblia, gente, ela é infinita. Ela pode ter 66 livros, ela pode ter vários capítulos, várias passagens, né? Que eu não sei quantas passagens tem toda a Bíblia ou quantos
quantos capítulos, né? Mas a Bíblia, gente, ela é infinita. Ela é literalmente um livro divino, sabe? É algo que verdadeiramente veio de Deus, sabe, gente? Então, com essa passagem, né, a Bíblia toda, não só essa passagem que nós lemos, nós temos que ter o Espírito Santo do nosso lado, nós temos que orar para que ele esteja de frente, porque a Bíblia, gente, ela só pode ser entendida do modo espiritual. Sem o Espírito Santo na nossa vida, sem Deus, sem a presença, nós não vamos entender a Bíblia. É muita tolice nós querer ler a Bíblia na forma carnal, assim, no sentido de nós querer achar lógica, de nós querer entender a Bíblia, concluir a Bíblia de uma forma humana. Gente, não dá. A Bíblia toda é espiritual. Eu estava lendo o livro de Mateus, Jesus, assim, a forma que ele fala com os discípulos, como ele se dirige às pessoas, sabe, gente? É uma coisa assim surreal, é uma coisa que jamais foi vista. Todas as formas, todos os jeitos que o Senhor Jesus fala é de uma forma espiritual, é de uma forma futura, é de uma forma que não é para agora. Tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fala para nós é algo lá na frente, porque isso já mostra que Jesus está lá na frente. Então, se Jesus está lá na frente, então obviamente ele vai cuidar do agora, né? Jesus, nessa parábola do joio, ele está querendo nos dizer que é necessário tá o trigo e tá o joio junto. Como nós lemos no 36, ele explica, é necessário estar as pessoas boas e as pessoas ruins, ou seja, né, as pessoas que servem a Deus e as pessoas que servem ao diabo, mas finge que serve a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que ele nos mostra nesses versículos que a gente leu que nada se esconde dos olhos de Deus, nada fica oculto. Sabe, gente, porque Deus, ele não trabalha na nossa lógica. Às vezes a gente acha, poxa, está demorando muito, sabe? Mas Jesus, ele vai chegar no tempo certo. Deus vai chegar na hora certa, sabe? Vai chegar, gente, o tempo da colheita. Ou seja, o tempo que Jesus vai voltar. E Jesus, como a gente acabou de ler, os seus anjos vai passar a peneira, vai separar quem é e quem não é. Jesus sabe quem é joio, Jesus sabe quem é trigo. Sabe, gente, é só nós fazer a nossa parte no reino. Sabe, gente, vocês têm noção de um ser, sabe, que ele olha para você agora e ele não tá olhando se você é gordinho, se você é magrinho. Ele não tá olhando esse seu carnal, essa casca, essa carcaça que nós estamos aqui. Ele tá olhando além disso, ele tá olhando dentro de nós. Sabe, gente, é uma coisa assim que não tem como a gente pensar de uma forma carnal, de uma forma física. Eu não digo carnal da forma de pecado, não, eu digo carnal assim como nós seres humanos, né? Sabe, gente, pensa num ser que está olhando pra gente, ele sabe se você é trigo, ele sabe se você é joio, sabe? Então, gente, fique tranquilo. Jesus vai voltar. Os anjos do Senhor vai fazer a colheita nos fins dos tempos, sabe, gente? Então, fica tranquilo, porque só você fazer a sua parte, o Senhor Jesus, ele conhece o teu levantar, ele conhece o teu deitar, ele sabe do seu dia a dia. Gente, não procure aprovação humana, não procure aceitação, sabe? Não faz aquilo para agradar pessoas, sabe? Eu acho que tem até uma passagem, acho que foi Paulo que escreveu, né? Que depois eu vou botar na descrição do vídeo, que ele fala assim, se eu fosse agradar pessoas, não é com essas palavras, se eu fosse agradar pessoas, eu não seria servo de Deus, é uma coisa assim,
Porque, gente, se você for ler as passagens, né, de Jesus, você percebe que Mateus, Marcos, Pedro, muitas pessoas que viram Jesus, que ficaram junto dele, ou aqueles que só ouviram falar, mas tiveram fé, você vê que a forma que eles escreveram os livros, você vê que a perspectiva é a forma que eles viviam, que eles olhavam Jesus. Porque se nós já achamos incrível o que Jesus fez, os milagres, imagina estar do lado dele. Imagina estar perto dele. Porque Mateus, ele fala sobre Jesus, sobre os milagres. Aí, quando você for ler Mateus, vai ter uns versículos embaixo. Aí a gente vai ler da perspectiva do Marcos. E depois da perspectiva do Lucas, sabe? Tem uns que são mais detalhados, escrevem com mais detalhes, outros são resumidos, outros escrevem de uma forma espiritual, mas no final é tudo a mesma coisa. Por que eu digo isso? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aí, vamos lá, aqui, ó. O uso das parábolas. É ainda Mateus 13, versículo 34. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada, ele sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Essa é a perspectiva de Mateus. Aí vamos abrir em Marcos 4, que está dando uma referência aqui. Marcos 4, versículo 33. Ó, olha a perspectiva de Marcos. Mas no final conclui a mesma coisa. Marcos capítulo 4, versículo 33. Ó, assim, usando muitas parábolas como esta, Jesus falava ao povo de modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo particular aos discípulos. Sabe? É a mesma coisa. Mas tu vê que o cérebro do Marcos funciona de uma coisa e o cérebro de Mateus é outra. Entendeu? Aí aqui tem, ó, Marcos capítulo 4, versículo 21. A luz. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Quem tem, receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. Então, essa aqui é a perspectiva de Marcos referente à luz. Aí, vamos lá para Lucas 8. Lucas 8, capítulo 16. Olha a perspectiva de Lucas referente à luz. 8:16, ó. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois o coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo que está escondido será descoberto, tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tome cuidado e veja como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. Sabe, gente? Então, a palavra do Senhor, ela tem que ser vista de uma forma espiritual. Você tem que ter o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não vai entender nada. A Bíblia não é só para você ler. Ah, eu li. Não, é para você meditar. Sabe, gente? A Bíblia, ela, fisicamente, nós podemos dizer que ela é um livro, porque ela tem palavras, ela tem versos, ela tem histórias, testemunhos. Mas ela é um livro divino. Ela é um livro vindo do trono de Deus. Sabe, gente? Porque eu sei que é muito difícil, né? O mundo que a gente vive, a gente imaginar que tem um Deus, que tem um Criador, que tem
um ser sobrenatural, um ser poderoso, um ser incrível, porque isso não é nos ensinado, né? A gente nasce e o mundo coloca para nós, ó, você vai crescer, você vai estudar, trabalhar, ter filhos e criar os seus filhos e morrer. E fim, ponto final. Isso que o mundo nos ensina, mas não é dessa forma, tá, gente? Jesus, ele está voltando, como a gente leu, né, aqui na parábola do joio, que no final dos tempos vai ter a colheita, gente. Jesus sabe quem é quem, tá, gente? Jesus sabe quem é quem. Fique tranquilo, tá, gente? Vocês vão ficar com essa palavra e que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja com vocês. O Rei da Glória está voltando, tá, gente? Fica na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo.